Eu sou a Luísa Stephanie, diretora e curadora da Fundação Africana, e hoje nós estamos aqui com Emanuel Araújo, curador do Museu Afro-Brasil em São Paulo, e que concretizou esse museu através de um resultado de 2 décadas de pesquisa. E eu queria conversar com você um pouco, Emanuel, e saber como foi a sua trajetória como curador. Eu sou um artista plástico, né? Sou escultor, comecei como gravador, depois, hoje sou um escultor, muito mais. Então, eu sou gestor, mas eu sou escultor. Então, eu acho que eu não sei ainda... Quer dizer, eu acho não. Eu sou, em princípio, um artista plástico, né? Que desvia a atenção para essas questões de curadoria e de muitas curadorias que eu fiz ao longo desses anos todos, né? Então, são 60 anos de trabalho e desde muito cedo eu fiz curadorias, muito cedo. Né? Então, o seu trabalho como artista influenciou o seu trabalho como curador? Não, provavelmente dito não, porque o trabalho de artista desenvolveu ao longo de alguns anos, né, desses anos todos, assim como também a curadoria. Mas a curadoria veio muito depois, né? E eu diria que ela começou mesmo em 87, quando eu fiz a exposição A Mão Afro-Brasileira e também fiz um livro chamado A Mão Afro-Brasileira, que é esse livro aí. Esse livro ele é fundamental para conhecimento de quem negro foi no Brasil, que negro produziu, que negro fez desde o século XVIII até o século XX, né? Século XXI. 20, né? Porque tem uma segunda edição que vai até o século XXI, que esse aqui foi 87. Esse livro foi a partida de todas as questões ligadas, sobretudo, à questão negra do Brasil. Né? Porque era um livro que buscava dizer que a cultura brasileira foi fundamentalmente criada pelos negros do Brasil. Né? Aí você tem que pensar nos pintores do século XVIII, nos escultores, nos prateiros do século XVII, na música popular brasileira, na música erudita, no jornalismo, na literatura, entendeu? Então, todo esse apanhado de informação da cultura brasileira está aqui dentro desse livro. Então, esse livro foi feito em 87, para comemorar os 100 anos da abolição da escravidão, e foi feita uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, ali no Parque Ibirapuera, aqui, e no momento ninguém tomou muito conhecimento, porque o Brasil é assim, só toma conhecimento 30 anos depois. Né? Então, eu logo em seguida viajei, porque eu fui convidado como Distinguished Business Professor em City College, em Nova York, e não pude acompanhar a trajetória da exposição nem do livro, né? Mas o certo é que o livro não foi... O livro é um livro pioneiro, de que hoje buscam essa representação da arte feita por negros, hoje, no século XXI, quer dizer, hoje, passado mais de 30 anos desse livro. Então, o livro tem essa coisa pioneira e, portanto, ele gerou coisas, né? Gerou, por exemplo, uma exposição que eu fiz sobre os herdeiros da noite, gerou que era exatamente a partir de um poema de Cruz de Souza, que era um poema em que ele falava, em um poema chamado O Emparedado. O Cruz de Souza foi um grande poeta negro, nasceu no
Santa Catarina, eu acho. E ele, século XIX, ele é um simbolista dos mais importantes do Brasil e que, como sempre, essas pessoas de vanguarda sempre foram execradas, né? Além de ser negro, um simbolista, numa época em que a poesia era parnasiana, né? Então, era Parnaso, aquela coisa da poesia clássica, de elucubrações românticas. E o Cruz de Souza é um poeta que vem para romper isso. Engraçado que eu descobri, quando eu morava em Nova York, numa livraria no Village, onde eu comprei exatamente um livro, são 3 volumes, de um jornalista americano que estudava justamente a questão desse movimento simbolista no Brasil. Então, mas isso depois surgiu outra exposição, depois teve uma exposição chamada Para Nunca Esquecer, Negras Memórias, Memórias de Negros. Teve vários desdobramentos deste livro aí. E que termina exatamente com a criação deste museu. Com o aumento da minha coleção, e a minha coleção foi toda, foi adquirida, uma parte aqui, uma parte nos Estados Unidos, uma parte em vários outros lugares, na Europa. Sim, justamente porque o Museu Afro-Brasil começa da sua coleção particular. Você pode nos contar um pouco como foi a criação do Museu Afro-Brasil? A minha coleção particular começa com esse livro, uma prateleira, e com o tempo eu fui comprando, né, adquirindo novas obras, até o momento que essas obras, até uma parte delas foram para a Suíça, para uma exposição organizada pelo escritor Hugo Luster, no Berrengasse Museu de Zurique. E era exatamente o que ele chamava a Casa do Baiano, des Baianer Haus, eu acho. A Casa do Baiano. E exatamente era uma parte dessa coleção que estava se formando. Em 2004, então, a Marta Suplicy, que era a prefeita de São Paulo, propôs a criação deste museu com essa minha coleção. E que, em princípio, era de 1.800 obras e, portanto, hoje ela tem mais ou menos 6.000 obras expostas e em comodato, e as doadas para o estado de São Paulo. E como foi pensada a divisão do acervo dentro do museu? O museu foi constituído com a ideia de inclusão social, né? O museu tem um lado político, né, da história, da memória e da arte no Brasil, sobretudo feita pelos afrodescendentes, né? Então, o museu desenvolve uma perspectiva dessa formação, desde a hora que chega o africano no Brasil, mais notadamente na Bahia ou no Nordeste brasileiro, e vai desenvolvendo pelo trabalho, pelas várias situações, né, pertinentes à questão dessa cultura afro-brasileira. Então, portanto, aqui existe um núcleo de memória, existe o navio, né? Existe a África em volta desse navio para dizer que a arte africana possivelmente poderia ter vindo daqueles africanos escravizados, né? Tem, portanto, a questão dos deuses africanos que dançam na Bahia, tem a questão tem várias questões que envolvem essa questão da memória, né? E aí entra a questão também, essa memória está localizada nesse núcleo de memória de pensadores, né,
de escritores, de jornalistas, de personalidades muito importantes do Brasil, e que, de uma certa forma, o Brasil, essa gente é que corresponde ou que faz essa identidade nacional. Então, por um lado, o museu navega por essa questão da escravidão, mas também pelo trabalho, pela arte barroca, pela arte do século XIX, da academia, pela arte do século XX. E nesses 6.000 metros quadrados, que consta aqui em cima, na parte... O museu tem 12.000 metros quadrados, que metade tem uma biblioteca, tem um auditório, um teatro, tem um espaço muito grande para exposições temporárias e exposições que contextualizam a questão do acervo. Por exemplo, nós temos uma exposição montada na parte baixa do museu, né, sobre o design e tecnologia no tempo da escravidão. O que essa exposição traduz é que, é claro que a tecnologia e o design não existiam nessa época, mas o que sobrou da questão de como se poderia fabricar coisas, né, a partir da mão negra no Brasil. Então, você tem muitos elementos, muitos objetos de trabalho, né? Produção de trabalhos da comida. De trabalho escravo, mas, sobretudo, de certas características que eu costumo chamar de tecnologia. Sim. Ou seja, a questão do açúcar, a questão do tabaco, essas questões, né, com esses artefatos, né, que vão construir essa memória. Sim. E você fez inúmeras viagens fora do Brasil, inclusive à África. E algo que eu tenho percebido bastante, que você inclusive comentou em algumas entrevistas no passado, é essa questão da desconectividade entre os africanos e os brasileiros, apesar de ter uma proximidade tão grande, né, dessa herança africana no Brasil. Você tem notado uma evolução nessa conexão? Não, veja, eu acho que são questões estanques, né? Eu acho que a nossa memória da África, ela tem um poder muito grande, e ela sempre se recorre, é recorrente, vamos dizer, essa busca de identidade via África, muito embora as pessoas não conhecem a África, pensam que a África é um país, né? Não é um continente com 47 países e tal. Então, e tem um pertencimento, vamos dizer, né, que são os povos de origem banto, né, os nagôs da Nigéria e do Benin. Então, a minha visão de África está basicamente fundamentada nessa questão da religiosidade afro-baiana, e que ela que é o fio condutor de toda a minha pesquisa, no sentido de trazer, de formalizar, digamos, todo esse conteúdo. Então, às vezes, a primeira viagem que eu fiz à África foi à Nigéria, do segundo Festac, que era o Festival de Arte Negra de Lagos, né, em Lagos, e ali foi possível ter uma visão absolutamente nova de uma África que tinha
um imenso conteúdo brasileiro pelos os africanos que retornaram à África, né? E bairros inteiros com arquitetura e tal. Bem, e isso eu conheci também nessa época, em 76, um africano descendente de brasileiros chamado Micha da Silva. E foi ele que me introduziu, vamos dizer, algumas cidades de lá, da Nigéria, por exemplo, a Ifé, a Oxobô, a terra de Oxum, enfim, tivemos uma vivência dessa realidade que era para nós, para mim, sobretudo, um pouco distante, né? Porque distante é a África, de uma certa forma. Então, e a minha segunda viagem foi lá ao Benin, né? E ao Oxobô, e a Iudá, e porque também o Benin tinha, portanto, uma referência também da mesma forma que Lagos, com a questão da arquitetura, com a questão de nomes portugueses, né? Os Souza, os Oliveira e várias famílias com esse sobrenome de português, além de que havia em Porto Novo, que é a capital administrativa do Benin, um senhor chamado Amaral, e que ele todo ano festejava as festas do Bonfim e o Carnaval. Então, o Amaral o Amaral e outras personalidades de Porto Novo, eles têm essa missão de continuidade, né? Quer dizer, as mulheres se vestem com roupas ocidentais, tem o meu boi, tem a burrinha, tem isso e aquilo, e eles saem em festa depois da missa na Catedral de Porto Novo. Então, essa coisa viva no Benin é muito, muito, muito interessante, muito embora o Brasil não toma consciência disso, não investe nisso como uma continuidade, entendeu? Então você tem, inclusive, inúmeras peças na coleção que vêm do Benin. Tem muitas coisas que vêm do Benin, e nós fizemos uma exposição basicamente com artistas benienses, quando a gente fez a exposição de África a África. E foram doações, então, que vieram de coleções do Benin e que ficaram aqui no Museu Afro-Brasil? Foi coisas adquiridas, né? Muitas obras adquiridas, em várias etapas, né? Então, vários artistas que tivemos contato. Por exemplo, ali você tem, nessa vitrine ali, tem uma coleção de um artista chamado Gleglé, que é um artista que trabalhava em barro e que ele reproduzia os principais vodum do Benin. Vodum esses que têm a ver com os orixás da Bahia, né? Então, essa coleção é uma coleção muito importante, porque exatamente o Gleglé é um artista voltado para a questão religiosa do Benin. Claro que ele pouco sabe do Brasil, claro, né? Mas isso é uma conversa muito complicada, entendeu? Muito complicada porque, por exemplo, recebemos uma vez aqui o presidente do Benin, mas as relações políticas e diplomáticas entre países é muito complexa, sobretudo
para o Brasil e para a questão dessa inserção na África e vice-versa. Então, aqui você mostra justamente ao público essa conexão que existe direta, né, dessa herança, como você mesmo mencionou, desses objetos que são originais do Benin, mas que tem uma conexão direta com a religiosidade herdada dos africanos que vieram para o Brasil. Exatamente. Então, e também nós temos outras manifestações artísticas de influência, não de influência, mas de influência africana, e como essa coleção dos bijagós da Guiné-Bissau, né? Então, é uma grande coleção, que talvez seja a maior coleção em uma instituição fora da Guiné, que são os bijagós. E tudo que se refere à questão não só da Guiné, mas de Angola, de Moçambique, dos Maconde, né? Então são obras que nos fala muito proximamente, muito emocionalmente, né? Então eu acho que esse museu também tem essa conotação de emocionalmente estar vinculado, ter esse vínculo profundo entre o Brasil e a África. Sim, e é muito interessante também de ver que você conseguiu, né, mostrar essa riqueza, né, que quando o público entra nesse museu, ele se depara com uma quantidade enorme de objetos e também o fato de que há muito que aprender, né, dessa herança, e você realmente reaviva essa memória, essa herança. Mas, ao mesmo tempo, você, com as exposições temporárias, você tem, por exemplo, aqui a exposição da Frida Orupabo, que é uma artista da diáspora presente agora no museu e que está em exposição até dezembro. Para você, qual é a importância de mostrar não só a arte africana, mas também artistas contemporâneos da diáspora aqui no Museu Afro-Brasil? Bem, você sabe, é muito complexa a questão de estar up to date com a África, né? Porque é uma África imensa, né? E há aqui uma fenda, vamos dizer assim, né, entre o que se produz na África hoje, absorvida por alguns centros europeus como Londres ou como Paris, né, e que a gente está um pouco defasado de tudo isso, né? Mas essa exposição que nós fizemos de África, Africans, era uma trilogia que falava da África, dos índios e, sobretudo, dos portugueses, né? Que é a formação nossa, verdadeiramente. Então, essa trilogia, e a partir da África, quando essa exposição foi feita, eu acho que há 3 anos atrás, ou 4, sei lá, ela trazia o que havia de mais contemporâneo na África. Por exemplo, Ella Natsui, né? Nós tínhamos uma grande parede do Ella Natsui, que era a primeira vez que ele estava pisando aqui na América Latina, na América do Sul. Tinha Soni Bari, que é uma artista que vive em Londres, né? E tinha artistas desse tipo, desse naipe. Então, era uma forma de se aproximar dessa arte contemporânea, assim como os artistas do Benin, o Gerard Kellon, o Zimpé e outros artistas, né, que trazia no bojo essa visão mais contemporânea da África. Agora, nós somos um museu pobre, não temos, né, um museu que não tem recurso.
você sabe, o Brasil é um país preconceituoso, existe aqui um preconceito estrutural muito forte, muito embora velado, então a gente não tem recurso para dar essa continuidade às nossas buscas de africanos, né? Mesmo os africanos que estão em outros centros, como o de Nova York, como em Londres mesmo, como em Paris, né? Então, aqui ficou guardado algumas coisas de alguns artistas importantes, por exemplo, como ai, deu um branco aqui. Enfim, de alguns artistas que estão aqui, né, com que a gente sempre renova a amostragem deles, né, para mostrar que, por exemplo, o Francisco Vidal, que é um artista que mora em Lisboa, o outro artista que mora também em Lisboa, que são artistas que são da Nigéria, são de Angola. Edson Chagas. Entendeu? Então, mas a gente não tem a possibilidade dessa constância, dessa coisa constante, de trabalhar constantemente. O diálogo. Esse diálogo, né? Essa aproximação. A aproximação mais forte mesmo foi com o Benin, quando levamos os artistas do Benin para a Bahia, e trouxemos para cá, todos eles vieram para aqui. Então, foi muito importante essa vibração entre Brasil e África. Muito embora hoje há, digamos, uma tendência de se buscar esses artistas através, por exemplo, da Bienal, com a Frida, que está aqui exposta, né? E com outros artistas africanos que estão na Bienal de São Paulo. Então, Paulo Capella. O Capella, que é muito bom, né? Muito interessante a obra dele. Tem aquele artista da diáspora, que é a cubana, que eu gosto muito também. Lee Scratch Perry. Tem muitos artistas que estão ali que interessam muito, mas que a Bienal, como um evento temporário, um evento marcado por um tempo, é possível, né? E para nós é mais complicado exatamente pela falta de recursos que nós temos dessa continuidade, né? Mas isso é uma coisa que, com o tempo, se vai fazendo. A gente também tem muito interesse em alguns artistas negros que moram em Nova York ou em Los Angeles, entendeu? E também seja, talvez, uma forma de estar próximo das galerias, né, que expõem esses artistas, como o meu Edwards, que é um artista que eu conheço muito, era meu amigo, casado com a poetisa Jane Cortez. E o Mel é um artista muito importante, assim como o Thelonious Mitchell e outros artistas norte-americanos do meu tempo, né, sem contar outros artistas mais jovens, né, dessa evolução naturalmente importante. A arte brasileira foi muito constantemente marcada por eventos importantes. A ditadura, né, foi um evento no Brasil que durou muitos anos e onde os artistas, né, surgiram aí como uma voz política. Tivemos também o movimento Tropicália, que aconteceu na década de 60, mas esses movimentos geralmente davam a voz a artistas brancos. Você está agora vivendo uma época onde os artistas negros estão tendo a oportunidade de mostrar a sua arte. Como você está vendo essa mudança aqui no Brasil? Você sente que essa mudança também está acontecendo aqui no Brasil, inclusive com a ruptura do que aconteceu com o Black Lives Matter nos Estados Unidos, que teve uma repercussão internacional?
houve também uma repercussão aqui no Brasil? Você sente que os artistas negros brasileiros têm mais espaço para mostrar sua voz, mostrar sua arte? O Brasil é um país ambíguo, né? Um país que sofre influência, as boas e as ruins do mundo, né? Então, o fato do Floyd, né, aquele assassinato do Floyd, e todo o movimento de vidas negras importam, foi uma coisa que tocou profundamente a nós, os brasileiros. Muito embora a repercussão daquilo tudo se deu em vários outros campos, né? Então, por exemplo, acho que de repente começou a se falar do preconceito estrutural e essa história que é quase centenária da questão do negro no Brasil, né? Desde dos congressos afro-brasileiros da Bahia, de Pernambuco, da década de 40, da Bahia da década de 30. Mas tudo isso sempre ficou ligado à questão da religião, né? Por exemplo, quando veio aqui não vou me lembrar o nome dela agora, mas era uma pesquisadora americana. Por exemplo, quando esteve aqui na década de 40, na Bahia, o Donald Pearson, que foi um sociólogo e antropólogo americano que escreveu Pretos e Brancos na Bahia, você conhece? Então, mas toda essa noção de contato é uma coisa que não falava da arte. Então, era mais um contato socioeconômico, socioetnográfico, sócio qualquer coisa, né? Então, na realidade, este livro é a primeira exposição em que se dá voz ao negro no Brasil. Artista. Claro, você tem artistas como Aleijadinho, né, que é um escultor mineiro. Você tem artistas como o Mestre Valentim no Rio, o Rubem Valentim. Mas tudo isso surgiu daqui, da mão afro-brasileira. Até então, não se falava nessa questão. E o livro deu voz a muitos e muitos artistas. Todos os artistas do século XIX e da academia. Estevão Silva, Rafael Pinto Bandeira, os irmãos Timóteos, pré-modernistas, entendeu? Todos os artistas do século XVIII, todos os artistas contemporâneos, como Rubem Valentim, né? Então, todos esses artistas, toda a celebração de tudo isso aconteceu a partir da mão afro-brasileira. Porque era um livro que trazia essa visibilidade, ou mostrava essa visibilidade. Que inicia também esse diálogo. Hein? Que inicia também esse diálogo. Exatamente, que inicia esse diálogo. Agora, eu estudei numa academia, na Escola de Belas Artes da Bahia, e eu era o único negro da escola, né, quando eu estudei. Então, sempre, por razões sociais, né, você não tinha artistas negros ou artistas pretensamente à busca de caminhos, né, sendo eles negros. Então, eu não sei como explicar, quer dizer, eu não sei como explicar, não. Eu sei como explicar, porque falta exatamente uma questão social, uma questão sociológica. Se a família não tem recursos, como é que ela vai fazer? Como é que um artista vai surgir de uma família pobre, que não tem recursos, né? Que
formação é difícil. Então, hoje tem essa preocupação, mas não é só as artes plásticas, mesmo a televisão, né? Até pouco tempo você não via negros na televisão brasileira, aliás, até hoje ainda é pouco. Mas você vê Ruth de Souza, que era uma grande atriz, ela nunca foi protagonista de nenhum papel na TV Globo, na TV brasileira. Assim como Léa Garcia, assim como Zezé Mota, assim como outras artistas, com outras personalidades. Então, a questão no Brasil é sempre um olhar perverso, entendeu? Ou seja, da mulata, da escola de samba, dessa coisa que dilui, digamos assim, vai diluindo e vai corroindo, vão sugando, né? Então, essa é a coisa brasileira que infelizmente, não se consegue concretizar verdadeiramente. Quantos negros estão na universidade? Entendeu? Quantos se formam na universidade? Quantos saem da escola pública para a universidade? Quantos são os que são hoje ditos de cota na universidade, no trabalho, etc, etc. Então, você tem uma população imensa negra numa cidade como São Paulo, e também Bahia e Pernambuco, que estão à deriva, né? Quer dizer, então, esse museu, quando eu fiz esse museu, eu pensava muito na questão dos livros de história do Brasil. O livro de história do Brasil, o negro é só escravo, né? Você não fala da intelectualidade negra, você não fala de um músico do século XVIII, que era o músico da corte do Rio de Janeiro. Você não fala de um mestre Valentim, que foi o grande escultor carioca, que era amigo do vice-rei Luís de Vasconcelos. Com ele, Luís de Vasconcelos, ele conseguiu fazer não só monumentos como chafarizes, como igrejas e tudo mais. Quer dizer, essa contribuição verdadeiramente nunca foi esclarecida e nunca foi dita em nenhum livro no Brasil. Uma memória que foi apagada. Foi apagada em nenhum livro de história. Então, quando uma criança negra vem ao museu, ele se depara com uma riqueza, né? com a riqueza de que ele não sabia, que ele não sabe, porque a circunstância de vida dele o limita, né, a uma condição de pobreza. Então, é isso que o museu serve também. Quer dizer, o museu serve para fazer esse diálogo e fazer com que se desmanche, digamos, essa nuvem, né, de obscurantismo que existe entre os negros do Brasil. E você abriu aqui no Museu Afro-Brasil uma exposição que se chamava Vidas Negras do Brasil, Homens e Mulheres Negros que Construíram a Identidade Nacional. Uma exposição que falava da vida desses negros vítimas de violência no Brasil. E o que eu gostaria de saber é como você vê a importância de questionar e de trazer para dentro do museu esses problemas que acontecem no dia a dia, no cotidiano dessas pessoas, e até como forma de discutir os problemas sociais e o racismo no país. Olha, eu acho essa exposição que nós fizemos, que está aí fora, ela foi posta ali fora de propósito, né? Porque esse é um parque público e que por aqui passa milhões de pessoas, né? Sábados e domingos, né? E essa vitrine da marquise do museu, não só desse lado, como do outro lado, que a gente também tinha exposições temporárias, era exatamente diante de uma situação de afirmação,
Porque por mais que você diga, por mais que o museu exista, por mais que as pessoas não venham aqui, não podem vir, nem sabem que vem, porque a imprensa no Brasil boicota esse museu. Entendeu? A imprensa de São Paulo não noticia o Museu Afro-Brasil. A televisão em São Paulo não noticia esse museu. Esse museu é um museu que interessa para estrangeiros, que vêm muito ao museu, para as escolas que nesse momento, com a pandemia, o museu fechou suas atividades, digamos, educacionais. Agora, a exposição lá fora totalmente tinha uma posição política de mostrar, não só através de fotografia, através de textos, através de situações de extrema gravidade, como a morte daquele rapaz lá em Porto Alegre, das crianças do Rio de Janeiro, então dos meninos aqui da Paraisópolis. Ela trazia um lado e trazia o outro. O que elevava o Brasil a uma situação de riqueza, porque ali tem personalidades importantes, etc. E tem exatamente o lado que é o lado o lado que está ainda impune no Brasil, né? E os grafiteiros fazem essa ponte entre a arte de rua e essa arte e essa visão de memória, da memória, né? E a visão de um João Alfredo que é assassinado brutalmente no mercado europeu que vende comida no Brasil, em Porto Alegre precisamente. Então, mas a gente também tem uma atividade online, né? Tem uma atividade, antigamente nós tínhamos, antes da pandemia, nós tínhamos atividade aqui de trazer alunos da Fundação Casa. A Fundação Casa era pequenos infratores, né? Esses meninos vinham para cá e a gente conseguiu que eles tirassem as algemas daquelas crianças. Então, a gente também fazia cursos com professores da rede pública, mesmo antes daquela tal lei que dizia da questão do estudo da África no Brasil. Então, a evolução de tudo isso é muito lenta, na realidade, né? Diante das circunstâncias todas, né? Quando você tem uma exposição internacional como essa da Bienal, em que eles pinçam alguns artistas pelo mundo afora, negros ou indígenas, mas é sempre o olhar de branquitude, né? Sempre o olhar de fora, vendo, escolhendo, impondo. E onde é que está? Não tem, por que não pode ter um curador negro, não pode ter um curador indígena? Entende? Quer dizer, ainda tem a questão do poder. Este é um país em que legitimamente o poder é que manda em todas as situações aqui. Poder branco, né? Na televisão, no jornalismo, em tudo. Então, eu também acho que os movimentos chamados movimentos negros no Brasil nunca teve o poder de gritar, como vidas negras importam, né? Quer dizer, então, isso é uma coisa que se aprendeu diante daquela situação americana. E olhe, aqui, isso tudo, o que aconteceu com Floyd ou com outros negros americanos, aqui acontece todo dia e toda hora. Não só o feminicídio, não só as crianças da favela, não só as favelas, não só o abandono das ruas, né? Então, é uma coisa, é uma situação em que é como se houvesse um distanciamento entre isso e aquilo, entendeu? Aquilo lá existe por destino, entendeu? Então, é muito difícil essa posição brasileira, né?
negacionista novamente. E bom, o curador, ele tem um papel hoje no século XXI que mudou e que se transformou em diferentes... Vou começar de novo. O curador, hoje no século XXI, ele tem um papel que evoluiu e que se transformou, além do curador, um pesquisador, um storyteller, e como você mesmo falou, o gestor. O que você diria aos jovens curadores que estão começando? Qual conselho você daria a esses futuros curadores que vão estar na frente de museus importantes? Qual seria o papel, na sua opinião, do curador no século XXI? Bem, essa novamente volta à questão de poder, não é? Então, precisamos formar curadores negros, curadores indígenas, né, que possam fazer essa trilogia funcionar, né? Então, eu acho que a curadoria, eu acho que os curadores não podem ser jornalistas, eles têm que ser curadores. Quer dizer, curadores no sentido da pesquisa fundamental, da pesquisa profunda, né? de quem é quem no Brasil, né? De quem é quem, para que não fiquem fazendo proselitismo branco, né? E sempre branco, e na hora que você pinta um artista negro, ele vira uma coisa de mercado, entendeu? Ou de um índio que vira também coisa de mercado. Então, eu acho que a curadoria teria que sair desse conceito livre do mercado. Agora, as instituições brasileiras, elas são todas brancas. A única instituição que não é branca é essa aqui, né? Mas essa aqui, por não ser branca, ela sofre todos os preconceitos por ser exatamente o que ela é. Por não ter divulgação, por não ter sponsors, por não ter abraços, né? Quer dizer, quando eu digo abraços, estou dizendo dessa comunidade branca ou negra, né? Que aqui não chega, que aqui não tem. Então, esse museu é um museu da teimosia, entendeu? Esse foi criado porque eu sou um homem teimoso, como artista, né? E como gestor. Então, não quero dizer que seja que eu seja coroado por isso, né? Porque, na realidade, isso aqui é um trabalho de muito tempo, um trabalho de obstinação. Agora, eu não saberia dizer a um curador jovem do século XXI o que eles deveriam fazer, não sei. Não tenho a menor ideia. Eu acho que o Brasil é um país que está para ser descoberto. A arte brasileira também está para ser descoberta, né? Então, a gente tem sempre efemérides, por exemplo, agora com a Semana de Arte Moderna, de 22, um evento que poderia ser, digamos, importante, introdutor de um grande trabalho. Agora, isso para sair do mesmismo de sempre, né? Da conversa sempre a mesma, da Tarsila, da Anitta, disso, aquilo outro, entendeu? Então,
Então, mas eu não vejo esses jovens curadores com a precípua ideia de discutir ferozmente sobre a arte brasileira e sobre a inclusão de todo mundo. Nós temos uma periferia enorme de São Paulo, e as periferias do São Paulo são iguais às do Rio de Janeiro, que são iguais às da Bahia, que são iguais às de Pernambuco. Entendeu? Então, essas periferias, elas são isoladas, elas são postas de canto, né? A gente não sabe o que ocorre ali dentro, mas aquilo lá está vivo, pulsando, né? Seja musicalmente, seja pela dança, pelas lutas de classe, né? E sociais, né? Então, acho que nós temos um papel absolutamente descobridor de tudo isso, né? E um papel de dar voz a tudo isso. Não sei como, entendeu? O máximo que eu consegui foi isso aqui. E eu fiz a Pinacoteca. Durante 10 anos eu trabalhei naquele museu, exatamente com essa ideia de que a Pinacoteca também absorvesse os artistas negros que lá não existiam, né? Então, quando eu fiz uma exposição chamada Vozes da Diáspora, era justamente para trazer o Pierre Verger, o Mestre Didi, o Aguinaldo Manuel dos Santos, os pintores do século XIX, para aquela instituição centenária de São Paulo, que era totalmente branca, né? Totalmente oligárquica, né? Ela nasce exatamente da oligarquia do café, né? Então, toda vez que você faz um corte de tudo isso, do outro lado da linha, isso fica do outro lado da linha. Então, essa é uma questão constante de a gente ter, digamos, essa possibilidade de trazer à tona isso que está aí na cultura brasileira, porque ela é extremamente rica, poderosa, tem uma imensa ancestralidade, né? Não só do ponto de vista religioso, mas sob outros pontos de vista, né? Quando a gente pensa que um padre Maurício Nunes Garcia era negro e que era o mestre capela de Dom João VI, ou quando você pensa no escultor como o Xavier das Conchas, o mestre Valentim, que eram íntimos amigos do vice-rei Luís de Vasconcelos, você vê o quanto que tudo isso é tão tênue, tão intrinsecamente ligado com a arte no Brasil. Com a arte no Brasil. É uma coisa única no mundo. Uma vez eu mostrei, falei isso na rádio da escola, e aí o apresentador disse: não existe em nenhum lugar do mundo que um vice-rei fosse amigo de um artista negro. Porque não era possível, né? Quer dizer, e esse artista negro era um homem muito importante. Ele fez obras fundamentais no Rio de Janeiro. Então, acho que é isso que a arte brasileira, ela é negra mesmo. Ela não pode não ser na sua essência representativa, mas ela é na essência de quem fez, da mão que produziu, né? Então, isso que é extraordinário, porque esse é um país que tem períodos de riqueza, né? Do açúcar, da cana, do diamante, do ouro, do café. E tudo isso, toda essa produção de riqueza, ficou com quem? Com os brancos, né? Ela não perpassa para os negros, entende? Então, e toda vez que tem toda vez que se faz alguma novela no Brasil
em que o negro é escravo, ele continua sendo escravo, ele não muda de posição, entendeu? Muito embora a escravidão não foi o suficientemente poderoso para desmanchar, para deixar de existir um Cruz de Souza, e outras personalidades negras no Brasil, o Teodoro Sampaio, os irmãos Rebouças, cuja avenida Rebouças é dedicada a eles, a rua Teodoro Sampaio também, mas ninguém sabe que Teodoro Sampaio era negro, ninguém sabe que os irmãos Rebouças são negros. Então, é essa questão do branqueamento, entendeu? Você vê o que aconteceu com Machado de Assis. O grande escritor Machado de Assis, que era negro, foi embranquecendo, e um dia, quando ele morreu, lá do seu certificado de óbito está escrito de origem branca. Então, sei lá, isso, não sei, é perturbador, vamos dizer assim. É uma grande perturbação, tudo isso, e eu não sei. Quer dizer, eu estou chegando aos meus 80 anos, no limite da minha potencialidade de fazer com que essas coisas fiquem claras, né? Se ficarem, ficou, se não ficarem, não vou fazer nada, entende? Mas o meu trabalho tem sido constante nisso aqui, porque na realidade é uma dedicação a mais do que na realidade eu teria que fazer, porque eu sou um escultor, eu vivo do meu trabalho, eu tenho, né? Então, para mim, isto e as curadorias que eu faço, ou que fiz e que vou fazer ainda, sei lá o quê, elas são uma necessidade intrínseca da minha consciência política, né? De fazer ficar claro que essas coisas são muito importantes para o Brasil e para o seu futuro. E parabéns por esse trabalho que você vem fazendo ao longo desses anos, que Obrigado. Com certeza deixou aqui está deixando e deixará um marco muito importante na história de São Paulo, que tem a oportunidade de ter acesso a esse museu maravilhoso, mas também a história do Brasil, e eu tenho certeza que todos esses artistas e todos esses intelectuais, pesquisadores, poetas, escritores negros que você vem contando a história aqui dentro do Museu Afro-Brasil vão repercutir e influenciar positivamente, como você mesmo falou, essas crianças, esses adolescentes que vêm aqui ao museu e descobrem que existe muito mais da história do Brasil a ser contado. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Fico muito contente com a sua fala, mas é alentador, vamos dizer, né? E é com isso que faz com que a gente continue, né? Fazendo coisas e sempre tem uma ponta de mágoa, naturalmente, porque essa é uma causa, né? É mais do que uma vontade, é uma causa. E então é por essa causa que você está aqui, que nós estamos falando, é por uma causa que é muito importante, que é essa da vida negra no Brasil. Muito obrigado. Obrigada a você.